matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Dando continuidade à correção das atividades do PET da semana 4, dentro aqui da resolução de sistemas de equações lineares da página 40, eu trago para você, feita com todo carinho, a correção das atividades de 1 a 4, semana 4, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 2 de 2021. Quero aqui mandar um abraço aos meus queridos alunos do segundo ano A da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira. Estou com muitas saudades de vocês e espero em breve poder estar com vocês, inclusive amanhã eu já tomo a primeira dose da vacina, né? Devagarinho, devagarinho nós vamos caminhando para chegar ao fim da pandemia. Não é mesmo, Zé Joinha, meu amigo virtual? Estuda direitinho aí, viu? Estuda direitinho que esse é o caminho. A primeira proposta é a gente resolver os sistemas e equações do primeiro grau com duas variáveis, com duas incógnitas, né? E esses sistemas mais simples, o processo mais simples que eu conheço, o método da adição. Em que consiste esse método? Você fazer uma continha de mais ou de menos, onde você elimina uma das letras. Por exemplo, aqui já está de mão beijada. 2x mais x, 3x. Olha que esse y positivo anula esse negativo, não é? Sobrando assim, 7 mais 8, 15. X é igual a 5. Por quê? 3 vezes 5, que dá 15. Não precisamos aumentar muita conta, certinho? Se esse x vale 5, você pode pegar esse valor e substituir em qualquer uma das equações que você acha o y. Por exemplo, nessa. 2 vezes x, 2 vezes 5. Mais y dá 7. Então agora nós vamos ter 7 menos 10, porque aqui dá 10 positivo, troca de lado ele fica negativo, y igual a menos 3. Então a solução, x vale 5 e y vale menos 3, certinho? O sisteminha B já aumentou um pouquinho o grau de dificuldade, aqui nós precisamos resolver essa situação desse parêntese. Então, x menos y igual a 5 é a primeira equação, e a segunda vai ser o quê? 3 vezes x, 3x, 3 vezes y, 3y igual a 27. Agora, a gente tem que achar um artifício que faça uma letra dessa anular a outra. A gente tem duas opções, ou multiplica de cima por menos 3, aí fica menos 3x e mata esses 3x, ou multiplica por 3, que fica menos 3y, que matam esses 3y. Então, vou multiplicar por 3. 3 vezes x, 3x, 3 vezes y negativo, 3y negativo, que é igual a 15. É preciso lembrar de multiplicar por cada um dos elementos. Vou repetir a de baixo aqui, a equação aqui, e agora nós vamos eliminar uma das variáveis aí, olha, 3x mais 3x, 6x, por isso o método da adição. Menos 3y mais 3y, um anula o outro, nada, zero, neca de pitibiriba. 15 com 27, 42. 6 vezes quanto que dá 42? 6 vezes 7. Então, x é igual a 7, né? 42 dividido por 6 é 7. E, de posse desse valor, eu vou lá, em qualquer uma das equações, eu vou pegar essa, porque essa aqui o y está sozinho. Mas poderia pegar nessa que daria a mesma coisa. X agora vale 7, menos y é igual a 5. Menos y é igual a 5. Menos 7, porque ele troca de lugar. Menos y é igual a menos 2, troca o sinal dos dois, aí y é igual a 2. Eu poderia pôr aqui um menos 1 e multiplicar tudo por menos 1, né? Mas chegaria no mesmo lugar. Então a solução, o primeiro número é 7, ou seja, o x vale 7, porque sempre o primeiro representado aqui é o x, e o segundo vale 2, o y vale 2, certinho? A letra C, a gente precisa também procurar um artifício para eliminar uma das letras. Olha, tem várias formas de resolver isso aqui, o método da adição, da substituição, da comparação, mas eu gosto mais do da adição, acho que é o mais simples. Ou eu multiplico aqui por 5 para virar menos 5y e matar esse, ou eu multiplico aqui por menos 2 para virar menos 2x e matar esse. Vou pegar o sisteminha de novo aqui, ó, e o que eu vou fazer? Ou eu multiplico a equação de cima por 5 para ficar menos 5y, ou eu multiplico a de baixo por
menos 2 para ficar menos 2x. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 2x, 10x, 5 vezes y, 5y, 5 vezes 7, 35. Deixa de baixo igualzinho ela está, porque assim esse 5y anula esse. Olha, 10x com 1x, 11x. Esse aqui, ó, elimina esse, né? Sobrou o quê? 35 menos 2, 33. E 11 vezes quanto que dá 33? 11 vezes 3, obviamente. Se o x vale 3, eu pego qualquer uma das equações e substituo o x por 3. Tipo aqui, olha, 2 vezes 3, porque o x vale 3, menos y é igual a 7, 6 menos y é igual a 7, menos y é igual a 7 menos 6, que troca de lado, troca de sinal. Menos y é igual a 1. Invertendo o sinal, y igual a menos 1. Solução: x vale 3 e y vale menos 1, certinho? Vamos agora à letra D, que diz o seguinte, um sisteminha, 3a igual a 16 mais b, aqui já aumentou um pouquinho o grau de dificuldade. O ideal para a gente aplicar o método da adição é organizar A, B e um número, né? Então aqui eu vou pegar essa primeira e já resolver esse parêntese, 2a, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes b, menos 3b, menos 3 vezes 2, menos 6, igual a A. Vou organizar tudo, o A, depois o B, depois o número. 2a menos A, menos 3b, igual 6, que passa para depois da igualdade positivo, menos 2, que era positivo, troca de lado, fica negativo. 2a tira A, fica A sozinho. Menos 3b, igual a 4. Agora, vou reorganizar essa também. 3a vai ser o primeiro, depois vem o b negativo e por último 16, certinho? Agora eu tenho duas opções. Ou eu multiplico a de cima por menos 3, ou eu multiplico a de baixo por menos 3. Vou multiplicar a de cima, olha. Menos 3 vezes a, menos 3a, menos 3 vezes menos 3b mais 9b, menos 3 vezes 4, menos 12. Eu deixo a de baixo. Igualzinho está, 3a menos b igual a 16. 3a negativo anula 3a positivo, 9b menos b sobra 8b. E aqui? Corte rápido. Aqui 9b tira b, fica 8b. Menos 12 e 16 dá 4. Quem tem 16 tira 12, sobra 4. b igual 4 sobre 8. Simplifica, simplifica. b igual 1 meio, né? Dividir tudo por 4. Agora pego esse 1 meio, vou em qualquer uma das equações, em qualquer lugar aqui, e utilizo esse 1 meio. Tipo aqui, o b vale 1 meio, então a menos 3 vezes 1 meio, que é o valor do b, é igual a 4. A menos 3 meios, né, multiplica normalmente, igual a 4. A isolada é igual a 4 mais 3 meios. A é igual a 7 meios. Agora eu preciso tirar o menor múltiplo comum para somar frações. O menor múltiplo comum é 2. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 8 e 3, 11 meios. Então, a solução, 11 meios, que é o valor de A. Sempre eu uso a ordem alfabética. E 1 meio, que é o valor de B. Certinho? A questão número 3 pede para a gente montar esses sistemas e resolver o problema. Então, a soma das idades de um pai e seu filho. Vou chamar o pai de P e o filho de F, somando a idade deles, 64. Determine a idade de cada um, sabendo que a idade do pai, que é P, é igual ao triplo da idade do filho, que é F. Aqui eu vou resolver pelo método da substituição, uma vez que o P já veio isolado, aí fica mais fácil, né? Daria também para resolver pelo método da adição, mas aqui a substituição é mais simples. Eu já tenho um valor prévio para P. Eu venho aqui e uso ele. 3F mais F é igual a 64, ou seja, 4Fs igual a 64. F é igual a 64 sobre 4. F é igual a quanto? Quanto que é 64 dividido por 4? 16, né? E se P vale 3Fs, P vale 3 vezes 16, que dá 48. Solução, o pai tem 48 anos e o filho tem 16. Veja que aqui fecha. A soma das idades é 64. 48 com 16 é 64. A idade do pai é o triplo da idade do filho. 48 é o triplo de 16. Letra B. A soma de dois números é igual a 13. Quais números?
vamos chamar de x e y, é igual a 13. A diferença entre o dobro do primeiro, dobro 2x, com o triplo do segundo, 3y, triplo é 3 vezes, é igual a 1. Vamos pelo método da adição, a gente multiplica o primeiro por 3, 3x, 3y, 39. Por que a gente multiplicou ele por 3? Para poder chegar aqui 3y e eliminar menos 3y. 3x com 2x, 5x. 3y positivos anulam 3y negativo, 39 com 1, 40. 5 vezes quanto que dá 40, Zé Joinha? 5 é 8. Ah, menino, verdade, x é igual a 8, né? De posse desse valor, eu uso esse 8 em qualquer equação. 8, que é o valor de x, mais y, é igual a 13. 8 mais quanto que é igual a 13? Ora, 8 mais 5, né? Então, nós sabemos que o y aqui vale 5. Solução, esses números são 8 e 5. Beleza? Pode somar que dá 13. E o dobro do primeiro, que é 8, 16, menos o triplo do segundo, que é 5, menos 15, dá exatamente 1, certinho? A letra C diz, determine dois números cuja soma é igual a 16, então x mais y, 16, e a diferença entre o dobro do primeiro, 2x, com o triplo do segundo, 3y, é igual a 8, igualzinho ao anterior. Nós vamos multiplicar por 3, 3x, 3y, 48, repetir aqui a segunda equação, e esses 3 anulam esses 3. 3x mais 2x, 5x. 48 mais 8, 56. Olha, pouquinha diferença, né? X é igual, quanto? 56 sobre 5. Vamos deixar aqui sem dividir. Poderia dividir, mas não vamos dividir, não. No lugar de x, 56 quintos mais y igual a 16. Isolando o y aí, nós tiramos o menor múltiplo comum, que é 5. Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. 5 dividido por 1, 5 vezes 16, 80. 5 dividido por 5, 1 vezes 56, 56. Então o y vai ser quanto? 80 tira 56, sobra 24. 24 quintos, né? O primeiro número é 56 quintos, porque o x é sempre primeiro. E o segundo número é 24 quintos, beleza? O que tem na prova do Enem? Sistema de equação do primeiro grau tem. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões, e isso é verdade. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, né? Considere esse caminhão carregado com 900 telhas. Quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então veja, ele pode carregar 1.500 telhas, né? Vamos chamar de X aqui as telhas, ou 1.200 tijolos. Vamos chamar os tijolos aqui de Y. 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Ou seja, há uma equivalência de peso. 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Quer dizer que tem peso igual. Ou pelo menos a mesma equivalência aí de carga. Isolando aí o X, vai ser 1.200Y sobre 1.500. Corte rápido. E dividindo aí por 3, 12 por 3, 4, 4y, e 15 por 3, 5. Então, x equivale a 4y sobre 5. E o caminhão já tem 900 telhas. E se você pega 1.500 e tira as 900, ainda pode colocar mais 600 telhas. Não é isso? Se fosse telhas. Mas aqui eu tenho a equivalência de telhas para tijolo. Então, 600 telhas, que eu chamei de x, é o mesmo que 600 vezes 4y sobre 5, que é a equivalência aqui. 600 vezes 4, 2.400. Dividindo aí, 4 vezes 5, 20 para 24, 4, 8 vezes 5, 40, desce um zero, desce um zero. 480
Y, ou seja, 480 tijolos. Alternativa correta, letra D. D do bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 4 também é uma questão que caiu no Enem. Veja como é a sua resolução. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então veja que inicialmente são 50 pessoas. 50 pessoas, cada uma pagando uma certa quantidade, então 50x. E ainda faltavam R$ 510 para se pagar as despesas. Então, para pagar todas as despesas, deveria ser adicionados R$ 510, não é mesmo? E o total dessas despesas seria dividido igualmente por 55 pessoas, então 55Y. Por quê? Depois seria dividido por 55 pessoas, uma vez que entraram mais 5 pessoas. Para custear o total das despesas, é preciso que cada uma dessas 50 pessoas pague mais R$ 7. Ou seja, esse Y que vai ser pago ao final é o mesmo que a pessoa já tinha pago antes, porém somando R$ 7 a mais, que ela teve que pagar mais R$ 7. Veja aqui. Então, se Y é igual a x mais 7, nós podemos voltar e resolver essa expressão. 50x mais 510 igual a 55 vezes x mais 7. Porque cada um dos iniciantes teve que pagar mais R$ 7 para que fosse a mesma quantidade dos que chegaram depois desses 50, que foram 5. Né? Então, no final, 55 pessoas, cada um paga uma certa quantidade equivalente ao que esses 50 iniciais tinham pago mais 7. Então, assim, 50x, 510, 55 vezes x, 55x, 55 vezes 7, 5 vezes 7, 35, elevamos 3, 7 vezes 5, 35 e 3, 38, 385. Isolando o x aí, nós vamos ter desse lado anterior a igualdade esses 510 menos 385, que troca de lado, igual 55x menos 50x, que trocam de lado. Ou seja, 510 tira 385, sobra 125. Né? 55x tira 50x, sobra 5x. Isolando o x aí na quarentena, nós vamos ter 125 dividido por 5, que é exatamente 25. Então, cada x vale 25. Mas a pergunta foi o total a ser pago, ou seja, o valor y. Porque essas pessoas que pagaram x inicialmente tiveram que pagar mais 7 depois. Então, nós vamos ter aqui que o y é igual a 25 mais 7. Ou seja, o y é igual a R$ 32. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. D de Deus que abençoa a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.